Fala galera, estamos aqui com um Depois do Jogo Pocket. Agora a gente vai trazer mais um formato, né? A gente que já vem fazendo análise de jogos da NFL, vamos trazer alguns debates. E se você viu o jogo do último Monday Night Football entre Atlanta Falcons e Los Angeles Rams na última segunda-feira, esse lance que vai aparecer aí na sua tela. Quarta para 2 jardas. Vamos ver o passe. Interceptado! Bola nas mãos do Felix, ele vem pro retorno. Será que pisou fora? Ele vai para dentro da endzone. Watts de novo! Touchdown, Atlanta Falcons! Ele aconteceu no final do quarto, já na reta final da partida. E eu queria propor um debate sobre esse lance, sobre a forma como os técnicos e a NFL, de uma maneira geral, está se dobrando ao uso do Next Gen, das IAs, né, das inteligências artificiais, para comandar o seu jogo, para gerir o seu jogo. E aí eu queria pegar esse lance de exemplo, né? Acontece em vários jogos, de várias maneiras, mas eu peguei esse específico e para mim ele foi decisivo e decidiu o futuro do Los Angeles Rams, né? Los Angeles Rams que precisava da vitória contra o Atlanta Falcons para poder terminar pelo menos em quinto lugar na Conferência Nacional e fugir de um confronto mais complicado nos playoffs. Afinal de contas, passando em sexto lugar, ou você vai pegar o Philadelphia Eagles ou o Chicago Bears. E aí são jogos complicados, já que são fora de casa. E se você passasse em quinto lugar, você pegaria o Carolina Panthers ou Tampa Bay Buccaneers, que decidem neste sábado o título da NFC Sul. Então assim, né, é um confronto que seria muito mais fácil. E aí esse lance específico, né, que vocês acabaram de assistir, ele aconteceu quando estava 24-17 para o Atlanta Falcons. E o Los Angeles Rams teve uma 4-2, tinha cronômetro, tinha 7, 8 minutos ali para eles tentarem a descida. E Sean McVay pegou a estatística do Next Gen e aplicou, né? Pediu, já que mais de 90% das chances de converter a quarta descida apontavam, né, essas inteligências artificiais, ele foi lá e aceitou essa matemática e tentou. O Matthew Stafford acabou sendo interceptado. Posteriormente, o Los Angeles Rams conseguiu empatar a partida, ficou 24-24, mas deu tempo, cronômetro, e o Kirk Cousins conseguiu conduzir o Atlanta Falcons ao campo de ataque, à zona de field goal, chutou o field goal da vitória e ganhou o jogo. Ou seja, se ele tivesse chutado o field goal, ele teria no mínimo empatado esse jogo teria ido para a prorrogação, e era uma vitória tão importante, como falei, que mudava inclusive o cruzamento do Los Angeles Rams nos playoffs. E aí o porquê que eu trago essa opinião? Eu sei que ela pode ser um pouco polêmica, né? Aqui depois do jogo a gente vai trazer muito isso. A ideia inclusive é muito essa, né? De debater pós-jogos o que aconteceu, mas também de trazer lances capitais, lances que mudam o jogo, lances de impacto tão grande quanto esse no jogo. E aí eu amplio essa discussão, esse debate, para o uso dessas inteligências artificiais. Por que eu falo isso? Eu acho que essa responsabilidade de chamar jogadas, a NFL paga-se muito bem para coordenador, para técnico, para os responsáveis por conduzir ataques, chamar jogadas de ataque. E no caso do Los Angeles Rams, esse nome responde por Sean McVay, que é o head coach da equipe. Em outros times que também costumam tentar muitas quartas descidas, eu vou citar aqui só para mostrar que não é uma coisa direcionada ao Sean McVay, mas ao uso das inteligências artificiais. A gente tem Dan Campbell, técnico do Detroit Lions, que também costuma arriscar muitas quartas descidas de até 4, 5 jardas. Eu acho muito risco. Eu sei que estatisticamente a longo prazo isso vale, mas eu acho que em grandes jogos mais importantes, lances capitais, você ainda tem que seguir a tradicional matemática da NFL, que é somar pontos e ver ali na frente se você vai ter uma vantagem ou se você está pelo menos garantindo o empate para poder levar para uma prorrogação. Afinal de contas, né, a matemática está aí para ser usada. E eles usam, ao meu ver, da forma errada em alguns casos, como nesse. Eu acho que... E também tem o Nick Sirianni, tá, gente? Só para citar todos os três que são os principais técnicos, que é o cara o técnico head coach
do Philadelphia Eagles, e ele é um dos caras, né, responsáveis pelo touch push, aquela jogada que o quarterback é empurrado para frente para ganhar algumas jardas e garantir as descidas. Mas neste caso, vamos voltar ao McVay, ao Los Angeles Rams. Eu fiquei muito puto na hora, né? Eu vou pedir até pro Luiz, se possível, Luiz, colocar o áudio que eu te mandei na hora do lance, na hora que esse lance aconteceu. Não, mas tá espalhando, mano. Eu tô ficando puto com essa porra mesmo. Antigamente você fazia os cálculos, você olhava assim, porra, se eu ficar 4 pontos, né? Eu posso ganhar o jogo não fazendo um touchdown, ou se não, eu posso tomar ainda 3 pontos e botar um touchdown de distância. Não, o cara fala assim, não, tem que ser agressivo, porque o computador aqui tá falando que estatisticamente eu tenho que ser. Porra, mano, tem senso crítico, velho. Esse jogo foi inventado tem 100 anos, não é tudo que é antigo que é ruim não, porra. Isso é burrice, porra. É opcional, mas é burrice. Eu mandei pro Luiz um áudio falando sobre isso, falando sobre esse uso da Next Gen, das IAs no futebol americano. Porque se você usa ela e depois você justifica, mas eu tinha 90%, você está fugindo da sua responsabilidade. Então, assim, quando isso acontece em início de jogo, quando você não consegue prever o placar que vai estar lá na frente, quando é necessário uma quarta descida, quando for um jogo que você pode testar isso, você está com uma vantagem, eu quero testar se meu quarterback comporta bem, como trabalhar essas quartas descidas, né? Porque são jogadas que nos playoffs principalmente tem que ser muito usadas e muito bem utilizadas. Então, eu acho que existem momentos que você tem a liberdade de usar isso sem pensar muito. Mas em jogos como esse, em lances como esse, que podia decidir, e decidiu a partida, decidiu o futuro do Los Angeles Rams, eu não concordo que você tem que obedecer a estatística de um computador. Eu acho que você tem essa maldade, o jogo tem mais de 100 anos, você precisa respeitar o jogo não chegou aqui e em um ano a inteligência artificial vai mudar ele completamente, então você tem que respeitar a história desse jogo, e acho que faltou um pouquinho de respeito, e como diz Muricy Ramalho, quando falta respeito, a bola pune e a bola puniu. Então acho que é isso, esse é o debate que eu queria propor, peço que todo mundo comente, compartilhe com seus colegas, traz mais gente aqui para o Depois do Jogo, para nossas redes sociais, para o nosso canal aqui no YouTube. Vamos trazer esse debate, vamos crescer com esse debate. Eu acho que é mais um canal, mais uma forma de pensar, mais uma maneira da gente debater. E aí eu acho que todo mundo que gosta de futebol americano procura por isso. Nós temos muito poucas opções ainda no mercado. Gosto muito do trabalho dos meninos, do psicólogo da NFL, Alex, é meu amigo. Gosto muito do Antônio Curti fazendo, Golim, com quem eu recomendei, eu lembro de em 2017, 2018, ele começando, eu já recomendando o vídeo deles. Mas eu acho que também tem espaço para a gente poder fazer esses debates. Eu gosto um pouco mais dessa polêmica, dessas coisas que acontecem, dessas novidades até, né? Porque isso acaba sendo uma novidade, a implementação das IAs. E aí eu acho que ela tem muito a somar, já está somando, mudando regras e fazendo muitas coisas positivas para o jogo. Mas eu não acho que tem que ser obedecido 100%. Tem que ser obedecida à risca, tudo que ela fala é a verdade absoluta. Eu acho que o jogo, com 100 anos de história, ele nos ensinou muita coisa, e uma delas é essa matemática de placar que a gente pode levar sempre e aprender com ela, com esses erros, que não é para obedecer 100% às IAs. Então é isso, meus queridos. Esse foi mais um Depois do Jogo. Me despeço de todos vocês, sou o Felipe Drummond. Aquele abraço, meus queridos!